Cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme Os Infiltrados, que chega nessa sexta-feira na Netflix. Eu gosto bastante de Os Infiltrados, principalmente por ter um apego emocional com ele, por ter sido um dos primeiros filmes do Scorsese que eu assisti. E eu acho muito legal como ele consegue ser um filme extremamente dinâmico e recheado de tensão por trazer essa história dupla de duas pessoas infiltradas ao mesmo tempo. O próprio Leonardo DiCaprio, inclusive, descreveu o seu personagem como estar em um ataque de pânico por 24 horas. E eu acho que é uma descrição bem correta do que acontece dentro da história. E essa é uma história cheia de camadas, contando não só com uma investigação, que acontece muitas coisas e muitas reviravoltas, mas também falando muito dos personagens, que são extremamente complexos, e também da própria questão sobre a moralidade, né? E meio que é um filme cru e verdadeiro, querendo dizer que na vida real não existe o bem e o mal. A parte da ansiedade do filme vem, claro, por acompanharmos duas narrativas ao mesmo tempo que estão rapidamente se movimentando e se entrelaçando. Claro, principalmente vem de todo esse conceito dos infiltrados, onde um não sabe quem o outro é. Como eu falei, é uma história bem verdadeira, bem crua, bem realista. O próprio Scorsese falou que ele ficou muito surpreso após ganhar o melhor filme, porque ele sentiu que essa era uma história pesada, e a própria abertura do filme já deixa isso muito claro, né, descrevendo praticamente o tipo de personagem que a gente vai encontrar aqui dentro dessa história. O filme começa então com uma narração em off do personagem Frank Costello, um mafioso irlandês interpretado pelo Jack Nicholson, falando uma frase que ficou super famosa, que pelo menos ficou muito comigo depois de assistir, que é a frase: "Eu não quero ser um produto do meio ambiente, eu quero que o meio ambiente seja um produto meu", o que representa muito bem os três personagens principais dessa história. O personagem do Jack Nicholson, então, é esse gangster que conhece muito sobre o seu mundo. Também dizendo uma das melhores frases do filme ainda nesse começo, que é quando se tem uma arma apontada pra cabeça, não há diferença entre policiais e bandidos. Deixando claro que dentro dessa história não existe bem e mal e que existem pessoas terríveis em todos os lados, né? E principalmente falando que as pessoas são muito mais complexas do que apenas toda essa questão de bem e mal. A abertura, então, finaliza com um gangster falando que na vida não existe vantagens e que você tem que tomar elas. E isso, o personagem do Colin, que é aqui interpretado pelo Matt Damon, que acaba sendo esse protegido do Frank Costello, acaba levando como um grande ensinamento pro restante da vida, e é realmente uma frase que define muito bem o personagem dele. O filme, então, tem direção de Martin Scorsese e roteiro de William Monahan, e acompanha a história de dois agentes duplos: Billy Costigan, que trabalha como infiltrado da polícia no grupo do mafioso de Frank Costello, e Collie Sullivan, um infiltrado do Costello na polícia. Ambos sentem a angústia da vida dupla e passam a correr perigo quando a polícia e a máfia descobrem que há um espião entre eles. E o filme, inclusive, garantiu ao Scorsese o seu primeiro Oscar de melhor direção, e além disso ele também levou outras 3 estatuetas, uma de melhor roteiro adaptado, outra de melhor edição e outra, claro, de melhor filme. E o filme é um remake de um filme de Hong Kong chamado Conflitos Internos, de 2002, trazendo essa história agora para Boston, onde conta sobre o conflito entre a polícia e a máfia irlandesa. O filme conta com um ritmo acelerado e com uma montagem bem rápida, justamente para fazer referência ao sentimento de angústia e paranoia que acaba sendo meio crescente ali pro personagem do Colin e do Bill, que, claro, ajuda a gente ainda mais a se sentir mais imersos dentro dessa história e também entender ainda mais os sentimentos desses dois personagens. O roteiro, então, traz diversas reviravoltas e personagens muito complexos e intensos. A história traz muito sobre a fragilidade das relações, onde elas são constantemente desafiadas por mentiras, segredos e alianças instáveis. Algo que vemos tanto dentro da máfia, mas também pela personagem da Mandolin. Além disso, a narrativa evidencia que o sistema policial também opera com traições e infiltrações, assim como no mundo do crime, sugerindo que a linha entre o bem e o mal é um tanto quanto turva, saltando então que dentro desse mundo não existem heróis e que até os bons cometem erros graves. O longa consegue aumentar a sua atenção e o seu senso de perigo e, por consequência, o senso de urgência por mostrar os dois lados de uma forma bem honesta, mostrando tanto as motivações dos personagens como as investigações para descobrir quem são os infiltrados, o que gera ótimas cenas de suspense e tensão, fazendo com que o público possa torcer para qualquer um dos lados. Eu sinto que o lado do Colin aqui dentro desse filme, ele lembra bastante o que a gente vê dentro dos personagens em Os Bons Companheiros. Ele é muito confiante, sendo por vezes tranquilo e também muito dissimulado. Já o Bill é um personagem que, por conta do passado da sua família, precisa sempre estar se provando para ambos os lados, agindo meio que pela sobrevivência. E o filme é quase como essa bomba relógio, né? Porque conforme a narrativa vai aumentando, o Bill vai vendo coisas cada vez mais terríveis ali dentro da máfia. Mas ele tem que esperar, porque eles
eles estão armando um grande caso contra o mafioso, então ele é obrigado a ficar ali e ter que lidar com essas pessoas terríveis e com esses crimes que só aumentam cada vez mais. Parte do grande destaque do filme, sem dúvida, são os seus 3 protagonistas, que trazem performances realmente muito marcantes. Leonardo DiCaprio traz um personagem que é agitado, intenso e amargo, que mesmo com um passado traumático, tem vontade de se tornar policial. Ele consegue com muita facilidade transmitir a raiva do seu personagem e o tormento que o passado causou com apenas a forma de se portar, ao mesmo tempo que traz uma atuação dentro da atuação, precisando fingir que a realidade da máfia não está o afetando para os mafiosos. Já o Matt Damon aqui dentro desse filme traz, na minha opinião, uma das melhores atuações do ator. Matt Damon interpreta esse homem ambicioso e arrogante que consegue ter tudo na vida, por entender muito cedo, muito por conta da influência de Frank na sua vida, como a realidade é. Aquela frase lá do começo que eu falei, que na vida as vantagens não são entregues e que você precisa tomá-las. Ele entendeu isso desde o começo e ele é meio que esse fantoche ali do Frank, né? Uma pessoa que o Frank pegou desde cedo e que, enfim, foi incentivando ele cada vez mais para ter essa pessoa de confiança ali dele dentro da polícia. E o que mais me interessou dentro desse personagem, sem dúvidas, foi a confiança que ele tem aqui dentro, né? Que ele meio que age como se ele soubesse tudo sobre todo mundo, né? E tudo dentro do trabalho ele tem uma confiança extrema, mas a sua confiança sempre quebra quando ele tem que interagir com o Frank Costello, evidenciando realmente esse medo que ele tem do mafioso. Já o Jack Nicholson, eu diria que traz a melhor performance dentro desse filme, com um personagem que é muito interessante e que tem até mesmo um tom meio misterioso. O ator traz esse estereótipo de mafioso representando o poder, mas ao mesmo tempo sendo completamente imprevisível. O Frank já não precisa do dinheiro que faz legalmente, porém não consegue largar o poder que tem. O ator entrega uma performance que rouba qualquer cena, sendo ao mesmo tempo divertida e intimidadora e às vezes beirando a insanidade, encorpando esse gangster. Para não falar que eu amo tudo dentro desse filme, eu admito que a questão da investigação sobre o que o Frank está fazendo e microchips, enfim, eu achei um pouco extensa demais, e eu não sinto que tinha essa necessidade, porque o filme é forte por outras questões, né, por trazer muito essa realidade dos personagens, do interior deles, do passado que moldou eles e o que eles querem fazer ali com o futuro, por que eles são da forma que eles são, né, e realmente toda essa questão de existir um infiltrado, o que ele tá fazendo ali legalmente, eu não sei se era tão relevante assim. Eu admito que por trazer essa questão de microchips, achei que foi um pouco demais, assim, pra dentro da história e que só torna ela um tanto quanto confusa, assim, e menos interessante. Eu acho que poderia ser um crime mais excêntrico, talvez, alguma coisa assim, meio de mafioso, que a gente vê nos outros filmes do Scorsese, por exemplo. Ainda assim, Os Infiltrados é aquele filme agitado que fica com você por muito tempo, principalmente pelo quão realista ele é, trazendo diversas reviravoltas durante toda a sua história e realmente sendo esse filme extremamente marcante pro cinema, principalmente por ter dado o primeiro Oscar pro diretor Martin Scorsese, né, que é um dos grandes diretores. E é realmente algo de se pensar, né, um diretor tão grande como Martin Scorsese, que só foi receber o seu primeiro Oscar de melhor direção em 2007. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.2 e ele vai estar disponível na Netflix a partir dessa sexta-feira. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Os Infiltrados, também qual que é o seu filme favorito do Martin Scorsese e também qual que é o seu filme policial favorito. Então é isso e até o próximo vídeo.